Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de novembro de 2025. Putin é em pânico, com medo de golpe. Quero convidar você que não é inscrito no canal a inscrever-se, porque aqui você vê a verdade. E quero também pedir a todos que estão assistindo o vídeo, se gostarem, deem um like. Peço que compartilhem com suas redes sociais, recomendem o vídeo para que mais pessoas tenham acesso à verdade e possam se inscrever. Acho que isso é muito importante. Sei que vocês me ajudam e quero continuar contando com essa ajuda e peço a Deus que abençoe vocês que estão ajudando e aqueles que não se incorporaram no evento de repassar, compartilhar o vídeo. Peço que compartilhem com suas redes sociais também, deem uma força para o canal. Muito obrigado. Façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Então, o ditador russo em pânico com medo de golpe. Ele está paranoico, né? E por causa do medo de golpe, isso traz a ele a paranoia, traz o medo do golpe. Tanto que ele já afastou o comandante do exército, afastou e acabou não saindo, ficando. O ministro de Relações Exteriores também, só que o ministro de Relações Exteriores está, mas não está, né? Ele está lá e tem ainda algumas opções que estão sendo analisadas, como a um assistente dele, que tinha sido já inclusive em Washington embaixador da Rússia, em tempos passados, o Ushakov, e tem também o Dmitriev, né? Que é amigo da família do Putin, e a mulher dele, principalmente, é muito amiga da Yekaterina, que é a filha mais nova do Putin, do primeiro casamento. Então, existe uma certa conspiração ali no Kremlin, quem vai, de fato, ou o próprio Lavrov, quem vai permanecer ou não no Ministério de Relações Exteriores. E em Moscou começaram a perceber que a operação militar especial não está se desenvolvendo conforme o planejado. Eu acho que começaram a perceber isso muito tarde, quase há 4 anos desde o início dessa mentirosa operação especial. Nunca foi, sempre foi uma guerra. Eles achavam que eles iam mentir para o mundo e o mundo iria acreditar que não era uma guerra, que eles não estão cometendo assassinatos, que eles não estão cometendo crimes que dá para competir com crimes de Hitler. Eles achavam que isso não. Os verdadeiros nazistas russos, comandados pelo ditador da Rússia. O Kremlin publicou um novo manual, inclusive, no qual afirma que as negociações com Trump e a Ucrânia são inevitáveis. E os defensores da continuação da guerra até as fronteiras da Polônia, agora eles estão nos corredores palacianos, eles são chamados de traidores, porque inclusive o Putin já disse que não pretende mais invadir a Europa. É como se fossem acreditar nele depois de tanta besteira que foi falada, com drones invadindo o espaço aéreo de países europeus, né? E na verdade descobriu-se que a Rússia lutou em vão por 4 anos, não conseguiu nenhum dos seus objetivos, e centenas de milhares de russos morreram em vão. Centenas de milhares, eu pergunto ao Vladimir Putin. Mais de 1 milhão. A economia russa começou a ruir. É o resultado da guerra, né? E dá para chamar a Rússia de vencedora assim? Não. As empresas foram prejudicadas pelas altas taxas de juros. Os custos de empréstimos do governo dispararam e o ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, alertou em junho que o país estava à beira de uma recessão. Ele inclusive fez uma palestra sobre a situação econômica no Fórum Econômico em Sochi, né? Onde estava o Putin presente, inclusive, e ele falou antes do Putin, e o Putin não gostou. Ele falou 1 dia ou 2 antes do Putin, não gostou, mas ele mostrou a realidade. Ainda continua ministro e ninguém pediu para ele sair, né? Diz que mentir não ofende ninguém. Quer dizer, não mentir, falar a verdade não ofende ninguém. Os alertas sobre uma potencial avalanche de dívidas incobráveis que poderia desencadear uma crise financeira aumentam. Focos de protesto estão surgindo. Recentemente, centenas de pessoas se reuniram na praça de São Petersburgo, jovens, para cantar uma música proibida pelo regime do ditador. Essa música pedia a deposição do ditador Vladimir Putin.
Enquanto isso, a Ucrânia tem intensificado agressivamente seus ataques com drones contra refinarias de petróleo russas e as instalações de energia elétrica, prejudicando o fornecimento de gasolina do país e também o abastecimento de energia elétrica no frio agora que está começando, no inverno que está na porta. Recentemente, o Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, que é o FSB, antiga KGB, ele acusou 22 membros do Comitê Antiguerra da Federação Russa. Ele incluiu o Mikhail Khodorkovsky por supostamente preparar um golpe de Estado, uma tomada violenta do poder e a derrubada da ordem constitucional no país. Quer dizer, já existe esse comitê, agora de uma maneira inteligente, esses caras desse comitê, eles não estão na Rússia. Se eles estivessem na Rússia, já seriam presos e provavelmente a sua morte seria encomendada, a exemplo do que aconteceu com Alexei Navalny, que era o líder da oposição. Com a ascensão do ditador da Rússia ao poder, Vladimir Putin, a Rússia se tornou um estado totalitário, né? E o próprio ditador está cada vez mais receoso de perder o controle do país. Especialistas afirmam que o medo de um golpe é um sinal da fragilidade do seu regime. Após o assassinato do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, em 2023, que resultou em sua morte, o Kremlin reforçou as medidas de segurança e o controle sobre as estruturas militares, porque, na realidade, os remanescentes do grupo Wagner, aqueles antigos, e já profissionais também que continuam na Rússia, eles fizeram um juramento de morte aos mandantes da morte do chefe deles. E os mandantes todos sabem quem é, estão no Kremlin, não estão em outro lugar. Khodorkovsky, que passou 10 anos em uma prisão russa, emigrou para a Europa e fundou o Comitê Antiguerra em 2022. Ele nega qualquer envolvimento em ações militares contra o Kremlin. Um primeiro-ministro nomeado por Putin, tribunais e um parlamento cuja legitimidade é questionável. Esta é a realidade da Rússia, disse Khodorkovsky. Analistas afirmam que o medo de Putin pode derivar da falta de um sucessor claro em caso de sua morte ou destituição. O Kremlin está tentando desacreditar a oposição para evitar uma possível desestabilização. A professora e doutora Angela Stent, da Universidade de Georgetown, enfatizou: o regime quer mostrar que o Ocidente está tentando dividir a Rússia. Por isso que ele faz essas propagandas contra o Ocidente e contra a Europa. Na realidade, o culpado pela guerra, o Putin fala para o povo dele, para os russos, é a Europa, é a OTAN. Grande mentira. Moscou utiliza essas campanhas de informação sempre que as tensões aumentam por toda a Rússia, que já estão aumentando, porque protestos espontâneos em regiões da Rússia, milhões de pessoas estão insatisfeitas com o governo, e esses protestos já estão acontecendo e não começaram nem hoje nem ontem. Já vêm sendo alimentados pelos resultados negativos e nefastos para os próprios russos da guerra na Ucrânia, começada criminosamente pelo ditador da Rússia, Vladimir Putin. O descontentamento começou a crescer na Rússia devido às dificuldades econômicas e às novas sanções. Em algumas regiões, protestos espontâneos foram relatados, os quais as autoridades têm reprimido. Os primeiros protestos há um mês atrás, entre 1 mês a 2 meses atrás, estavam mais sendo observados. Agora, eles estão sendo reprimidos, inclusive com violência. Como o ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Volodymyr Grishko, disse ao Canal 24, esses problemas certamente vão se espalhar. Ao mesmo tempo, o orçamento russo para 2026 é enganoso. Sugere que os gastos com defesa serão cortados. Só podemos imaginar o quão grave é a situação se até um setor tão prioritário está sendo cortado. O fato de não haver dinheiro suficiente para todas as outras áreas já não é novidade, eu tenho falado sobre esse possível colapso, que a Rússia está indo para um colapso e ela já está em processo há muito tempo, só que agora que foi detectado e pelo menos falado dentro da Rússia. O Estado russo subsidia a indústria petrolífera e se um colapso
começar aqui, que já está em processo de andamento. A Ucrânia quase menos um pouco, em torno de 45% da capacidade de refino foi destruída. E se o colapso começar de fato, porque o petróleo representa de 30% a 35% do orçamento da Rússia. Aí a Rússia para. Não é somente desacelerar. Agora ela está no processo de desaceleração da economia. Não é uma paralisação. Mas aí vai ser completada com um declínio, claramente, e ela vai parar, vai naufragar, ou vai cair em queda livre dentro do buraco negro que ela já está em processo, né? Como resultado, milhões de pessoas podem se encontrar em uma situação em que não conseguem se sustentar. Então surgem duas opções. Uma delas são os protestos espontâneos que já estão acontecendo na Rússia. Enquanto isso, Vladimir Putin apertará ainda mais o cerco. Por exemplo, as forças de segurança estão detendo pessoas, é um negócio ridículo, simplesmente porque saem às ruas cantando. Essa situação só vai piorar e a pressão pública vai aumentar. Em algum momento essa tampa vai explodir. Portanto, o processo de colapso dessa estrutura já está se aproximando. A única questão é qual será o elemento-chave que vai acender o pavio, né? E as cidades russas já estão começando a interromper o serviço de telefonia móvel. Isso está sendo feito sob o pretexto de expandir a chamada zona de segurança e proteger as instalações associadas à mentirosa e criminosa operação especial. Anteriormente, os cortes de internet eram realizados durante ataques aéreos, mas agora as restrições são permanentes. Em algumas regiões da Rússia começaram a implementar cortes permanentes na internet móvel, supostamente sob o pretexto de proteger instalações associadas a uma operação especial e atentados dos ucranianos. A cidade de Ulyanovsk foi a primeira a introduzir tais restrições de maneira permanente, ou seja, ali não tem internet. A mídia russa noticiou o assunto. Anteriormente, a internet do país era desligada apenas durante ataques aéreos ou ameaças iminentes, mas agora as restrições se aplicam, independentemente de ataques específicos. A razão é citada e a decisão das autoridades locais de expandir as chamadas zonas de segurança ao redor das instalações militares e estratégicas, ou seja, a Rússia está caminhando para o colapso, se não parar agora. Quero agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, pedir que inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade, compartilhem com suas redes sociais, deem um like, indiquem, recomendem o vídeo, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.